tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 30 de outubro de 2013, é uma quarta-feira, o verbete de número 2826. Ele tem 6 páginas, 47 logias e 7 máximos. O verbete é reencontro duplista, na especialidade duplologia. Quem redigiu o verbete é a veterana Simone Salé. A Simone, ela é graduada em psicologia, pós-graduada em gestão estratégica de pessoas, terceiro setor, especialista em dinâmica dos grupos, brasileira, natural de Guarapuava, Paraná, voluntária da Conscienciologia desde junho de 2000, docente em Conscienciologia desde abril de 2001 e tenepsista desde abril de 2009. O reencontro duplista é o momento-chave evolutivo de reunião e reconhecimento intrafísico da dupla homem e mulher, intermissivistas, acompanhado da certeza íntima da proexis A2, combinada em conjunto durante o curso intermissivo. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal do duplismo evolutivo, o pensamento reflexivo auxiliando no reencontro duplológico, o holopensene amparador da reunião do casal evolutivo, o holopensene da força atrativa do encontro. Na fatologia, a autodisponibilidade íntima para reconhecer a pessoa além do idealizado, o respeito pela mentalidade do outro, a convergência dos temperamentos, otimizando a intercooperação proexológica A2, a vontade de evoluir juntos, o alto esforço na busca da harmonia na relação da dupla, o trabalho ombro a ombro, o silêncio harmonioso A2, o bom humor desassediador dos parceiros, a otimização das reciclagens pessoais pela interação aberta do diálogo entre o casal, a auto-organização da vida pessoal preparando o reencontro, a autorresponsabilidade evolutiva do reconhecimento duplista e o desenvolvimento da liderança interassistencial pela dupla evolutiva. Na parafatologia, as repercussões holossomáticas homeostáticas do reencontro duplista, as projeções conscientes reforçadoras da dupla, a alcova energeticamente blindada, a instalação do campo bioenergético pela dupla nas atividades interassistenciais, otimizando a atuação dos amparadores, o para-dever relativo ao ser duplista, o extrapolacionismo parapsíquico do casal evolutivo, compreendendo a max fraternidade. Na argumentologia, nós destacamos aqui a tabelologia, na qual a verbetógrafa coloca 7 possíveis contrapontos singulares entre o encontro do casal comum e o encontro duplista. Na remissiologia, nós destacamos a afetividade duradoura, autodiscernimento afetivo, duplismo libertário, duplismo reflexivo e relação transformadora. Frase enfática. O reencontro duplista maximiza o autorreconhecimento da identidade intermissiva, otimizando a consecução da programação de vida decorrente da afinização mútua e amizade evolutiva. Questionologia. Você admite a possibilidade do reencontro duplista? Quais proveitos evolutivos reconhece na formação da dupla evolutiva exitosa? Na filmografia específica, a verbetógrafa coloca 5 fontes, 5 filmes, né? E na bibliografia específica, 7 fontes de referência. Agora, a mega-análise elaborada pelo João Paulo. Reunião, parceria, paravínculo, afinização, afetividade, conexidade, maturidade, atratividade, sincronicidade, interconfiança.
intercooperação, relacionamento, companheirismo, heterorreconhecimento, coadjutoria, convergência, conviviologia, retrocogniciologia, intermissiologia e duplologia. Antes de passarmos aqui para as perguntas, a gente vai fazer assim um breve comercial. Então, é uma atividade gratuita, fotopalestra. São fotos da Feira de Frankfurt, do Parlamento Europeu, Organização Mundial de Saúde e outros locais interessantes. São vivências da viagem internacional do Leonardo Padovotto e Andrea Lindner, e Marcelo Gonçalves e Hernande Brito, e outros convidados. O local vai ser no auditório do CAEC, perto ali da Holoteca, acho que todos conhecem, né? Vai ser agora sábado, dia 2 de novembro, de 15 às 17h30. Quem está patrocinando esse evento é a parceria interassistencial da Intercâmbio. Intercâmbio, vocês sabem qual é, né? Aquela da África, com o CAEC. Tá, outro evento importante aqui, olha, que vai ocorrer agora, no final da semana, no dia 30, começa amanhã, né? 31 de outubro a 3 de novembro de 2013, é o segundo simpósio internacional de democracia pura. Nesse simpósio, vai ser aqui também em Foz do Iguaçu, no Discernimento, e nesse simpósio a gente vai contar com uma conferência do J. Vasconcelos, que é um autor conhecido, renomado, sobre o assunto, e diversas outras apresentações, certo? Inclusive o Círculo Mental Somático agora de sábado vai ser sobre democracia pura. Temos também aqui a visita à natureza especial noturno, né? Então vai ser uma visita noturna, uma coisa assim bem interessante, que vai ser no domingo, no dia 3, agora de novembro, no horário de 20 horas a 22h30, local campus CAEC. O encontro vai ser na recepção do CAEC. São 30 vagas, o valor é R$30 e uma muda de árvore frutífera. A inscrição é na recepção do CAEC. O professor é o Roberto Leiming. E o que vai acontecer? Vai ser a discriminação das bioenergias, fito, zoo, gel, aero e cosmoenergias, caminhadas interpretativas, bioenergotaxonomia, prospecção do geochakra, todos sabemos aqui, né, que nós temos um geochakra aqui, debates ao ar livre. Os recursos e mudas serão destinados ao novo pomar do CAEC. Não sei se vocês estão sabendo, a gente está organizando aqui no CAEC um pomar, logo ali atrás da casa do professor Valdo Vieira. E por último aqui, nós temos aqui o segundo congresso da Internacional de Autopesquisologia, que vai ocorrer do dia 15 a 17 de novembro de 2013, vai ser no Hotel Bourbon. Ele é um evento patrocinado pelo IIPC, né? É ele que está organizando. E temos aqui 8 conferências, 4 mesas de debate, já temos mais de 300 inscritos, então é um congresso bem importante. Tá? Então, convidamos a todos aí. Ainda antes de passarmos para as perguntas teletertulianas, nós queremos saber de você assim, o motivo pelo qual você escolheu fazer esse tema, né, do verbete. Contextualiza assim, para a gente suas pesquisas nessa área, por favor. Bom, em primeiro lugar, é uma grande satisfação, né, estar aqui hoje, inclusive com você, sendo a nossa mediadora, né, porque a Rosa me ajudou muito no meu primeiro verbete, né. Então, até comentei com ela no início, eu falei que bacana, né? Que sincronicidade boa. A satisfação é nossa. Muito boa. Que venham muitos outros verbetes. Vamos em frente. Bom, eu pensava muito assim, na verdade a história é um pouco longa, mas eu vou resumir, né? Para o pessoal não enjoar, né? Mas assim, desde tenra idade, eu tinha uma ideia inata, né? Tenho essa ideia inata, né? Que já está concretizada. Mas, assim, na tenra idade, a ideia inata era a seguinte: que eu havia combinado, né, com alguém, com uma pessoa que ia ser meu companheiro evolutivo,
e que nós iríamos nos encontrar na minha mocidade. E a única coisa assim que eu me recordava desse companheiro, né, eram alguns traços chaves de personalidade. E eu trouxe, né, essa ideia comigo, tiveram várias tentativas de relacionamento afetivo, todas assim maravilhosas, com muitos aprendizados, né? Mas eu vi ainda que intimamente dentro de mim ainda não era, né? Mas além dessa autorrealidade, eu também convivia, né, com muita gente. Eu convivo com muita gente, né? Eu conheço mais de 6.000 pessoas, né, do meu círculo de relacionamento. E eu via a dificuldade que também essas pessoas tinham de se encontrar e encontrar, né, aquela pessoa, né? Muita idealização, muita imaginação, né? Muito, às vezes, um romantismo um pouco deslocado, falta de autoconhecimento, né? E isso dificultava esse encontro desse casal, né? Que se afinizasse de fato. Então, isso me interessou muito, né? E aí eu entrei na Conscius, né? Comecei a fazer a conscienciometria, em paralelo à consciência-terapia, e isso foi me dando alguns nortes, e me ajudou muito a pensar e a repensar nessa temática, inclusive nos meus próprios valores essenciais, né? Porque muitas vezes nós temos valores íntimos que são assim, tem alguns que são pró-evolutivos sadios e outros nem tanto, né? E muitas vezes a gente se vincula pelo nem tanto, pelos mais patológicos, né? Então, a autoconscienciometria, a autoconsciência-terapia, elas me ajudaram a encontrar um caminho, a autocentralização, a autodefinição, né? A autocognição. Então, esses foram fatores, assim, bases primordiais para o reencontro duplista. E como isso foi muito importante na minha vida, né, foi uma virada evolutiva, eu falei assim, eu preciso compartilhar isso com as pessoas. Nós precisamos conversar sobre isso, né? Então, estou aqui hoje, né, convidando a todas para conversarmos, né, a respeito desse tema. Muito bom. Muito bem. A verbetógrafa é a professora Simone. Na Estrangeirismologia, página 20, poderia ampliar o Fiat Lux da reunião duplista e suas consequências ao longo da vida 2? É interessante, eu vou falar uma sincronicidade, porque como nós trabalhamos com parapercepciologia o tempo inteiro, né, o paradigma consciencial, eu vim hoje com uma certeza íntima, enorme, que essa ia ser a primeira pergunta. Ia ser a primeira pergunta? Certeza, assim, eu olhei assim, é o Fiat Lux ali, eu vou perguntar. Mas, enfim, qual que é a ideia, né? A Fiat Lux é um termo, né, em latim, que significa faça-se a luz, né? E o que eu quero dizer com isso, né? Quando faça-se a luz nessa reunião duplista. O que eu percebi, tanto no meu caso, né, como também de amigos, né, e amigas ao meu redor, que ocorreu esse processo. Então, nós sabemos que cada um tem as suas próprias energias, né, a sua força pensênica, a sua luz interna, né, a psicologia cognitiva, inclusive o coaching de self-coaching, o coach de liderança trabalha muito isso, né, do você é luz e sombra, você é yin e yang, né, e o quanto que às vezes você estar junto com amizades evolutivas, com pessoas que te puxam para cima, isso aumenta a tua luz. Então, não é nada, não fique imaginando coisa mística, não é nada disso. Quando a gente fala de luz, é energia. E quando você une as suas energias sadias, qualificadas, harmonizadas, até mesmo pelo próprio reencontro, imagina isso sendo o acoplamento, né? Então, você tem um acoplamento tão harmonizado, tão afinizado, que aquilo é uma explosão. Então, explode o que? Luz, energia. E isso dá vitalidade, jovialidade,
otimismo, né, para as realizações evolutivas. Então, por isso que é aquela coisa, a hora do reencontro se fez-se a luz. Né? Fez-se a luz. E é interessante, é uma sinergia. Inclusive, é excelente esse termo, porque é um termo que sintetiza a ideia da sinergia. É uma sinergia com duas consciências. E o que mais me impressiona, não sei se é em todas as relações, aí nós teremos que fazer uma investigação, né, pesquisística aí nesse sentido, mas até onde eu conheço, que eu observei e conversei com as pessoas, quando tem esse face a luz, né, conjunta e esse reconhecimento um do outro, também há uma sinergia mental-somática. A conexão, ela é de mental-soma para mental-soma. E isso, minha gente, não é utópico. Não é utópico. É só uma questão de sentir e observar. Mas mesmo teoricamente isso é viável, né? É esperado, porque né? Se o psicossoma, se todos os veículos mais básicos, né? Se eles estão assentados, estão harmonizados, aí ele deixa eclodir o mental-soma e a paragenética. Exatamente. E é isso o paracérebro, na verdade. É o paracérebro mesmo, né? Essa conexão mental-soma. Isso é fantástico. É maravilhoso. Isso, assim, dá um up, né, na nossa vida. Esse contato de paracérebro a paracérebro não pode ser conquistado no meio à confusão, à insatisfação, a menos que seja ao cérebro de assediador para assediador. Sim, né? daí é outra coisa. São outros 500, né? Mas o vínculo, ele acima de tudo, também com a ideia evolutiva, né? Teoricamente, o que você está falando está correto. Sim. Aí, na prática, você acaba vivendo, cada um vivencia do seu jeito, né? Mas, na minha vivência, eu consigo afirmar essa parte teórica, né? Eu tive a prática. Mas aí cada um... O princípio da descrença, né? Por favor, né? Convido. Cada um vai verificar. Então, na Fatologia, página 20, segunda linha. Por que é tão difícil alcançar a autodisponibilidade íntima para reconhecer a pessoa, além do idealizado, em grande parcela das pessoas? Muitas mulheres ainda sonham com um príncipe encantado montado num cavalo branco. Pode comentar? Eu diria que uns 85%, né, das mulheres, porque o outro restante já perdeu a esperança. Mas, brincadeiras à parte, né, o que a gente pode pensar em conjunto a respeito disso? Né? Por que é tão difícil essa autodisponibilidade? O que eu penso? Né? A autodisponibilidade, ela começa acima de tudo em você pensar a respeito de você de maneira totalmente despojada e sem expectativa. Relaxa. Relaxa. Porque assim, o que eu observo é assim, a gente tem tanta expectativa e em cima de nós mesmos, da nossa autoimagem, do politicamente correto, do conscienciologicamente correto, né? E, eu não gosto disso em mim, eu não gosto o quê, aí pega na autoestima, aí pega na autoconfiança, né? E aí vai para baixo. E aí você não consegue se disponibilizar a nada. Porque você está tão travado, tão travada nessas autoexpectativas e autocobranças, que você não consegue enxergar você como você realmente é. E sem isso, pensa comigo, se você mesmo não está conseguindo se enxergar, se aceitar, trabalhar aquilo que precisa trabalhar, imagina se você vai ter óculos para conseguir enxergar as pessoas que estão ao seu redor. É inimaginável. A gente pensa, não, mas eu percebo, mas percebe nada.
E não percebe, e eu digo que não percebe, porque o meu duplista estava do meu lado o tempo inteiro. Não é? E a gente não vê. A gente Como é não que vê. enxergou, então? Vamos lá. Você Agora. viu só que coisa, né? Interessantíssimo. Umas empurradas da conscienciometria, né? Ah, foi empurrada da conscienciometria? Comenta aí seu depoimento. Aqui, é interessante que dentro dessa condição do Fit Lux entra até um paradoxo, porque o Fit Lux não é intrafísico. Então nosso reencontro ele foi feito às escuras. Foi no momento em que não tinha luz. Ela me visitou em casa. A gente ia conversar e de repente aquilo potencializou o nosso reconhecimento energético. É como se a imagem intrafísica, por si só, ela tivesse que ser apagada. Ela obnubilasse, porque tem toda uma expectativa em termos do reconhecimento intrafísico, da fisionomia e tudo mais. Mas mais sério do que isso é a nossa identidade energética. É o processo das energias e da confluência, da harmonia dessas energias. E eu posso dizer que no meu caso, esse reencontro duplista, ele proporcionou um retorno muito grande à condição da para-identidade intermissiva, no sentido do resgate desses valores essenciais intermissivos e da própria identidade de quem eu sou de fato. E foi interessante que para ela é para mim a minha ilha de pacificação. E aí o paralelo com o processo mental somático. Porque o mental soma nada mais você estar dentro do processo mental somático é uma ilha de pacificação que você nunca experimenta igual em outras circunstâncias, né? É o máximo disso, é o expoente maior do processo de pacificação íntima. Então, por vários momentos eu percebi que quanto mais eu me aproximava dela, mais eu sentia essa pacificação íntima em mim. Isso foi me ajudando a fazer esse para-resgate. E o interessante é que uma série de trafares que estavam relacionados com uma auto-identidade deslocada, uma autoimagem deslocada, onde eu atribuía determinados trafares a mim mesmo que não eram bem meus, esses trafares simplesmente foram embora. Eu chamo de pseudotrafares. São trafares que são introjetados pela sociedade, pela mesologia. Muitas das vezes tem relação com a maneira como a gente reage a essa mesologia. E pela falta de bancar, às vezes, quem nós somos de fato, são pseudotrafares defensivos. Então a gente adota pseudotrafares para se defender do meio, porque a gente não banca os nossos trafores. E o nosso resgate tem a ver com trafores, é o traforismo que vai levar a gente realmente a essa para-identidade. Inclusive, complementando, né, as mesmas sensações, sentimentos e pensamentos, né, que o Fábio tinha desse reencontro, eu também tive. Então convergiam as coisas. Eu também me reencontrei, né, reacessei os meus valores essenciais e a minha para-identidade. E aí começaram as retros também, né, entre nós. Mas o mais sério que eu vi disso tudo, quem está em busca disso nesse caminho, né, é você, se não consegue procurar sozinho dentro de você, peça ajuda. Faz lá conscienciometria, faz consciencioterapia, vale super, né, vale a pena mesmo. Por que disso? Porque nós temos muitas, eu chamei de uma auto-hipnose patológica. Que chega um momento que você vivenciou tanta coisa, né? E às vezes você acha que está sabendo lidar com aquilo e não está. E geralmente são emoções e pensamentos negativos. Então a gente forma crenças disfuncionais no nosso modo de funcionar. E você se sabota com essas crenças. Elas limitam o teu próprio desenvolvimento e mais, limitam a tua convivialidade sadia. Porque se você acaba se travando. E na hora dessa trava, você não é você. Você acaba reproduzindo comportamentos que não são seus. Então a identificação dessas crenças disfuncionais, sabotadoras, limitadoras, é essencial. Então, eu lembro bem, assim, que eu estava todo num movimento de autoconsciencioterapia, autoconscienciometria, que eu consegui identificar essas crenças.
né? No meu caso, era uma crença de desmerecimento. Então, eu não merecia aquele tipo de personalidade, entendeu? Eu não merecia alguém, né, que tivesse aquelas características. Então, já que eu não merecia, né? Então, se eu encontrasse alguém que tivesse, então eu não mereço. Então, eu recuo. Né? Assim como tem casos, esse é o caso do recuo por achar que não merece. Tem outros casos que eu acompanhei, inclusive casos clínicos, né? Que eu trabalho em psicologia organizacional, mas também na própria psicologia organizacional você acaba tendo que atender algumas questões pontuais, né? E aí você acaba vendo que o líder tem dificuldade afetiva, enfim, né? E acaba ajudando a trabalhar. E eu via casos, principalmente em mulheres, né? Homens também apresentavam, mas mais mulheres, de a pessoa sofreu tanto que ela criava uma crença que era assim: eu não preciso mais disso. Eu não preciso mais disso. Eu não preciso mais sofrer. Então ela cortava todas as relações com homens. Ela só se relaciona com mulher, se conhece algum homem, aquela coisa meio assim, distante, não quer saber. E aí ela tem muita dificuldade. Porque ao mesmo tempo que ela quer, ela tem um conflito íntimo por causa da crença, que ela não pode sofrer. E aí ela não vai, não experimenta, não vai em frente. Como dizia minha mãe, às vezes, né, a pessoa convida você para alguma coisa, vai, né, conversar não tira pedaço. Só que para aquela pessoa que tem a crença do não quero sofrer, tira pedaço tira sim. Pedaço. E aquilo pode ser causa para E aquilo pode ser a causa para ela. Eu vou fazer um verbete agora, acho que na sexta-feira vai sair, que é sobre causalidade, né? E eu estava estudando esse conceito de atribuição de causalidade. Então, tudo isso que vocês estão falando tem a ver com isso, da parte mais pessoal, então, assim, você atribui a causalidade a alguma questão, por exemplo, um trafá, ou alguma dor, né? Como relacionamento, como causa de algum sofrimento, e aquela atribuição de causa, você vive aquilo como se aquilo fosse uma verdade e tem toda uma repercussão a partir daquilo, né? É bem interessante. Exatamente. Então, você localizar essa causa, e é muita automotivação para isso, você precisa ser muito determinado. Não, eu quero mudar isso aqui. Eu não posso continuar assim. Né? Porque se eu tenho esse sentimento que eu combinei de encontrar alguém, né, aquela pessoa, enfim, eu preciso trabalhar isso. Senão, como é que eu vou enxergá-la? Eu não vou conseguir enxergá-la, porque eu estou obnubilada. Então, para desobnubilar, né, precisa de muita autopesquisa. Né? Eu sei que todo mundo fala em autopesquisa, mas eu quero ver na prática a coisa de ter a autodeterminação e a coragem de fazer. De se enxergar e não ficar se auto-chibatando, entendeu? É se ver de modo tranquilo. E mais, gente, tem uma coisa que eu aprendi que é o seguinte: defeito, né? Tem gente que fala defeito, mas quem tem defeito é máquina. Você vai lá e troca a peça, está tudo resolvido. Mas os nossos traços fardos, nossas fraquezas, elas são fugazes. Por que disso? Porque a hora que você descobre qual que é o mecanismo, como é que funciona aquele troço, e você faz um autoplanejamento de mudança, você muda. Você troca a peça e muda, né? Entre aspas, né? Você troca a peça entre aspas. Mas a gente muda. É só identificar, compreender, planejar, fazer. Uma coisa que você falou que é bem importante, você já falou mais de uma vez até, são os dois pontos de auxílio que a gente pode ter, que é o conscienciograma, né, a conscious, pelo auto-pesquisa, e a conscienciometria e a consciencioterapia. Porque aí você tem outros vetores, assim, outras Nós precisamos ideias, de feedback. Não adianta, gente. Tem coisas que, eu me enxergo aqui assim, eu estou me vendo, vejo meu pé, eu vejo aqui minha energia e tal. Mas eu não consigo enxergar minhas costas. Eu não consigo. Então eu preciso virar e pedir, Fábio, o que tem nas minhas costas aí? Isso é a conscienciometria, a consciencioterapia, de modo assim, bem aproximado, né? Para ver aquilo que é sem drama, entendeu? É aquilo que você não está enxergando, gente.
Não tem problema pedir ajuda para enxergar. É engraçado, né? Como é que cada um raciocina. A minha metáfora é matemática. Você fica rodando em círculo assim, ó. O que a consciencioterapia, a conscienciometria faz? Ela coloca vetores para tirar daquele círculo. Então, cada um tem a metáfora que... E isso, Rosa, que é a mesma coisa que você olhar para trás. Né? E é um negócio da auto-hipnose. Você está tão acostumado àquele padrão, àquele mecanismo, que você virou hipnose. Virou auto-hipnose. Você não vê mais nada. Você não raciocina mais nada. Automatismo, exatamente. Então, é isso, sabe? Então, não tem nada dessa coisa de sou assim mesmo, então não mereço. Eu não preciso do conto sozinho, isso não é importante. As mulheres têm que provar o seu valor. Né? Então, todos esses discursos, assim, tem crença no meio. Agora, uma contribuição nesse sentido, que o encontro, é até um paradoxo até certo ponto, né? Mas o reencontro, ele ocorre no momento em que você para de procurar. E isso aconteceu com a gente, e de modo sincrônico, inclusive. Tanto eu quanto ele, os dois pararam. Parou de procurar. Porque na hora que você para de procurar, você aborda as expectativas. Você não tem mais expectativa. Mas é um parar de procurar íntimo, sincero, de fato. Né? No sentido de que eu não vou mais ficar caçando nada ao redor. Pelo contrário, eu vou ser eu mesmo. Então, no momento que a pessoa faz esse movimento íntimo, ela se torna quem ela se aproxima de quem ela é de fato, então como se funcionasse como um imã. A pessoa que tem relação com ela vai se aproximar. E muitas pessoas fazem um esforço contrário, né? Elas tentam ser algo que não são. Então, o reencontro ele nunca ocorre, porque você está dificultando o encontro para outra pessoa, né? Você está se camuflando. Então, tire as camuflagens, seja você mesmo e tenha coragem de assumir isso. Então, no momento que a pessoa tem coragem, despojamento, para chegar nesse nível de autonaturalidade, a partir de uma autoaceitação sincera, aí ela caminha para o encontro. Enquanto ela estiver procurando, ela vai estar sendo mais um na multidão, reagindo, procurando se adequar a um politicamente correto, dentro da nossa sociedade ao conscienciologicamente correto, e ela vai se frustrar. Então, a dica que eu dou para quem estiver assistindo é pare de procurar. Faça o movimento em prol do auto-reconhecimento, da autoaceitação. Exatamente, isso mesmo. Na fatologia, página 20, terceira linha de baixo para cima, quais algumas das preocupações a 2 dos assédios interconscienciais? Ali das precauções, né? As precauções a 2 dos assédios interconscienciais. Ah, meu filho, tem tanta coisa. Aí eu falei preocupações, né? Precauções, né? Pensa comigo. Encontrou, né? Aliás, tem o antes, o durante e o depois. O antes de encontrar tem uma pressão. Ainda mais a hora que você vai se aproximando. Aí a pressão aumenta. Aí pode acontecer de tudo que você possa imaginar. Pode acontecer, porque eu faço uma associação assim, geralmente a gente já teve várias duplas evolutivas, né, ao longo das nossas vidas. Não é uma pessoa única no cosmos inteiro, né? A gente já formou outras duplas, né? Duplas que deram certo, outras não deram, outros ficou evolutivas ou completas ou incompletas, sim, né? Sim, várias, enfim. Aí o que pode ocorrer? No pré-encontro, né? Antes disso, pode acontecer várias possibilidades de caminho que, se você não estiver bem tranquilo com você acaba pegando o caminho errado. Errado para aquele momento evolutivo. Pode ser que lá na outra vida, né, em outro momento, seja aquele. Mas nessa, hoje, aqui, agora, já multidimensional, não é. E a gente precisa estar muito tranquilo com relação a isso. Porque, assim, ao mesmo tempo que tem toda uma turma torcendo para que o reencontro ocorra, tem outra que não está. Tem outra turma desesperada. Pronto, agora vão se achar, vão fazer um monte de coisa, nós estamos ferrados. Né? Evolutivamente falando, né? Porque a hora que a dupla de fato funciona e a coisa otimiza tudo. Otimiza GESCONS, otimiza o trabalho interassistencial, o voluntariado, a TENEPS, tudo otimiza.
Então é lógico que vai ter lá aquela vozinha querida, que não sei o que não vai querer. Porque tá bom assim, mas para quê, né? Se era tão querida antes, né? Para que mudar agora, né? Então tem isso, sim. Tem a questão dos guias cegos, assediador, tem questão dos teus relacionamentos anteriores, né? Não é o meu caso, mas às vezes acontece. Eu já vi acontecer, de a pessoa ela tinha um relacionamento anterior bem conturbado, terminou, né, essa relação, e aí ela conseguiu se reencontrar, né, reencontrar seus valores essenciais e pronto, reencontrou a dupla de fato. E esse anterior começa a dar problema no negócio. Mas porque, lógico, judiação, a consciência às vezes nem tem culpa do negócio, às vezes ela está obnubilada, né? O assediador, ele vai, pega a pessoa que tem uma relação afetiva com a outra, que elas se separaram, e faz ela ir lá e ficar em cima, mandando energia, né, negativa, pensionizando contra, né? E isso extrafisicamente. E às vezes tem contexto físico, que eu já vi, da pessoa ir lá e querer, de fato, atrapalhar a relação. Né? De alguma forma, tentar uma reaproximação, né, com aquela pessoa, tentando envolvê-la de modo bem manipulador, anticosmoético, para que aquilo não dê certo. Né? Então, isso tem. Não dá para ser ingênuo com nada. Não dá para ser ingênuo nas amizades, não dá para ser ingênuo. Às vezes, no começo, o que eu sugiro, né, e cada um experimenta do jeito que pode, no começo vocês não ficarem aparecendo muito, né? Fica mais na tua lá, com o teu companheiro, né? Dá aí uns 3, 4 meses de vocês dois sozinhos. Para que isso? Para vocês se fortalecerem energeticamente, né? Se conhecerem melhor, né? Criar esse laço de interconfiança. E aí sim, vocês saem desse casulo protetor e pode ir em qualquer lugar que não vai pegar nada. Bate e volta. Porque vocês estão fortalecidos. Agora, se já de começo, você já aparece na multidão, a probabilidade de vocês sofrerem mais as repercussões são maiores. Porque tem gente que não entende, tem gente que não gostou, tem gente que queria aquela pessoa para ela e agora que está acompanhada, como é que é? Então, tem tudo isso aí, gente. É humanidade. Então, as emoções, elas são variadas, né? Tem o contexto das carências, né? O carente afetivo, qualquer coisa serve, né? Então, às vezes, ele nem está lúcido para isso. Então, ele vê um casal lá funcionando, bonito, às vezes, pela carência afetiva da pessoa, ele vai ficar, né, de olho naquilo ali. E se você não estiver bem preparado, né, blindado, tranquilo, vai interferir. Vai interferir. Então, não dá para ser ingênuo nesse sentido. Muito EV, muita conversa. Uma coisa ou outra que eu quero pontuar, que eu acho bem importante, que muitas vezes a gente não presta atenção, são naqueles pensamentos, assim, aquela coisa fugaz, assim, que passou um negocinho, pum, foi. Cuidado com isso. Às vezes passou lá uma ideia, né, como, puxa, olha, né, achou alguém bacana, alguém legal, alguém se aproximou e você está com a dupla. Não sei, qualquer pensamento meio besta, assim, sabe? Ou aquela coisa assim, o companheiro reagiu de uma forma e você achou estranha, e aí você já começa a criar um monte de caso na cabeça, não tem nada a ver, sabe? Imaginação, né? Evita. Aconteceu, pensou lá um negócio esquisito a respeito do companheiro, da companheira, faz EV. Trabalha com a região aqui do corono, do fronto, e chega com a pessoa e abre o jogo. Fala para ela, olha, eu estou percebendo um negócio, assim, me veio uma ideia. Uma coisa que aconteceu comigo, só para vocês entenderem um exemplo, talvez ajude melhor. Quando a gente começou, eu, Fábio, às vezes me passava umas coisas na cabeça que não tinha nada a ver comigo, porque eu tenho bastante autoconfiança. E vinha uma coisa assim, você não serve para ele? O que você está fazendo? O cara é inteligentíssimo, é médico, não sei o quê. O que você está fazendo aí? Isso vai atrapalhar a vida dele. Pensa só na irracionalidade do negócio. Então, é uma ideia que não era minha, vinha na minha cabeça e passava na minha cabeça aquilo. E aí, o que eu fiz? Eu fiz isso. Trabalhei bastante com energia. Cheguei para o Fábio e falei, amor, seguinte, ó. Tá passando isso aqui na minha cabeça. Assim, assim, assim.
Ele falou assim, não, bobagem, não sei o quê. Então a gente reforçou o negócio, que aquilo ali não tinha lógica, por causa de tais e tais evidências, assim, pronto, acabou, nunca mais aconteceu. Então é isso, entendeu? Eu estou usando esse meu exemplo. Então cada um pensa no seu exemplo, né? O que acontece com você dentro da sua cabeça. É o pensamento. Porque é ele aí que começa a intrusão, aí que entra as crenças, sabotando o negócio. Sabotando a relação, se a gente não fala, né? Isso o Fábio está reforçando aqui para mim e tem tudo a ver. Aí mina o quê? A interconfiança. Porque a pessoa começa a ficar desconfiada, meio assim, já se trava, já a energia não é a mesma, vai sabotando, chega uma hora que a relação acaba por causa disso, né? Na Teoriologia, página 21, primeira linha. O que nos diz a teoria das escolhas de destino? Tem um livro que eu li que achei bem interessante. Chama Liberdade e Destino, do Rollo May. Tem vários outros livros que falam, né? Mas eu não sei, eu tenho uma simpatia tremenda pelo Rollo May. Eu gosto muito dele. Porque ele é um pesquisador, assim, que ele tem uma visão sistêmica das coisas e ele consegue ir e vir. Ele consegue ir na visão de conjunto, do grupo, dos países, das relações entre países, e de repente ele pega aquilo, faz uma análise e volta para o indivíduo. Aí do indivíduo ele volta lá para aquele grande grupo. Eu acho muito bacana esse estilo dele de pesquisa, né? E nesse livro, Liberdade e Destino, eu vejo que traz bem próximo à ideia que está aqui, né? Desse encontro de destinos. Inclusive tem um filme, você lembra o nome do filme? Tem um filme que a gente assistiu que tem a ver com isso também. Eu acho que é Agente de Destino. Agentes do Destino. Agentes do Destino. É bem interessante, né? Releva algumas coisas, assim, mas pega a essência do filme. Com Matt Damon, né? Matt Damon. Então, como é que é a história? A gente tem uma ideia um pouco errada, assim, no sentido inadequado, eu diria, de destino, né? Como se fosse assim, tudo o negócio está traçado, se eu continuar aqui vai dar aquele resultado lá. Determinismo. É um determinismo, né? Então, destino é igual ao determinismo. Sim, só que não, né? Que nem minha sobrinha. É isso, só que não. No sentido assim, que tem coisas que existem probabilidades de ocorrência. Por quê? Por causa dos tipos de atitudes, decisões, escolhas que você está tomando na tua vida. Então, matematicamente, né, existe a probabilidade de que, se você continuar decidindo dessa forma, você vai acabar lá. Não tem jeito. É a mesma coisa que eu falar assim, eu não enjoei, não estou podendo, minha vida não é disso que eu queria, né? Eu quero mudar. Sim, quer mudar, mas o que você está fazendo de diferente para mudar? Porque não adianta querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Você precisa mudar. Seja mudar de uma coisa bem básica, que é o teu estilo pessoal de vestir, para refletir mais quem você é de fato, né? Que é teu endomarketing, né? Teu marketing pessoal. Bem como outras coisas mais complexas, né? Como os nossos pensamentos, sentimentos e a nossa energia. Então, se eu fico crendo, né, na crença de que o encontro de destino, então já está tudo traçado, e que eu, deixa que venha, né? E você não faz também nenhum esforço nesse sentido, aí fica complicado, né? Então, esse encontro de destino que eu digo aqui é o quê? É o destino, mas não com essa visão de determinismo. É o destino, mas com a interpretação de o quê? Das escolhas, da autonomia consciencial. É nesse sentido. Né? Então, não é esse termo usado comumente na sociedade, né? Inclusive no meio científico, né? É outro, é um termo dentro do paradigma consciencial. Então, o destino, ele não está fechadinho dentro de uma caixa. Gente, até nem tem graça, né? Imagine, tudo traçado, tudo pronto, você só vem aqui para reproduzir o teatro. Não é bem assim, né? Então, assim, quanto mais lucidez e autodiscernimento nós tivermos, mais nós seremos donos desse destino. Você que vai construir. Não deu certo A, vai para o plano B, vai para o plano C. Mas faça dar certo. Né? É mais nesse sentido.
Somos resultado das nossas próprias escolhas, Somos resultados das nossas próprias escolhas, inclusive do que comemos, né? Também. A verbetógrafa, a professora Simone Zolé. Em Crescendologia, página 22, poderia, por favor, expandir o crescendo forma, conteúdo com forma? Bom, fazendo uma relação assim, o que forma tem relação com reencontro duplista? Tem tudo e não tem nada ao mesmo tempo. Muito paradoxal. Vamos lá, explica melhor. Tem tudo no sentido assim, que não é a forma que vai fazer você encontrar a tua dupla. Né? Então tem a ver nesse sentido e não tem a ver no sentido que não é a forma que é a dupla. É a ligação, é a conexão com a essência. Eu vou até usar um termo aqui e espero que as pessoas não tomem isso de modo místico, né? Mas é o encontro de alma com alma. É o encontro de alma a alma, né? De consciência a consciência. Então a gente precisa esquecer as formas intrafísicas. Esquece, eu gosto de loira, alta, magra, com cabelo comprido, tipo de Jelly Bündchen. Né? Esquece, eu gosto tipo do, sei lá, do Matt Damon, do, né, sei lá que artista aí que o povo gosta. Mas enfim, esquece isso. Olha nos olhos da pessoa. Olha para a essência dessa pessoa. Olha ela como consciência. A nossa conexão intermissiva, de curso intermissivo, é pela essência, não é pela forma. Então não interessa se é, mas eu tinha um amigo meu que eu briguei tanto com ele, porque ele falava, eu não gosto de mulher gorda. Mas você vai casar com uma gorda. Ele queria me matar. Mas o que eu estava querendo dizer para ele? Que não interessa se é gorda, se é magra, se é branca, rosa, pink, não interessa. O que interessa é o que está na pessoa, dentro dela. Então é o conteúdo. Então a forma. E o que acontece na nossa sociedade hoje? As pessoas, elas se vinculam primeiro pela forma. É a primeira coisa. Você vai aí no... eu gosto muito de pesquisar. Eu gosto muito de pesquisa de campo. Então eu gosto de ir nos lugares para ver como que as pessoas estão agindo, o que elas estão pensando, o que elas estão gostando, sabe? Para a gente entender de gente. E poder falar de gente. Você tem que conviver, tem que se misturar. Então, eu participei de alguns eventos, né? E hoje em dia as meninas estão usando aqueles vestidos tipo camiseta, né? Que se não souber sentar, aparece tudo ali, né? E os rapazes também, com aquelas camisas polos, com aquele, né, um emblema de um cavalo enorme, assim, do lado. Então você olha, estão todos uniformizados, né? Só muda a cor da camiseta polo e do vestidinho, porque o resto é tudo igual, né? O jeito do cabelo, né? Tudo igual. E eu falei, olha só que interessante. O que isso me prova? E é por isso que eu coloquei isso aqui. Então aqui é o vínculo pela forma. Então você precisa ter aquela forma para que você encontre alguém. Uhum. E aí as pessoas ficam procurando pessoas nos locais errados. Então elas brigam, elas entram em conflito interno, íntimo, com os próprios valores. Porque no íntimo dela, lá dentro, não é aquilo que ela quer. E vai chegar uma hora que vai encher o saco. A pessoa vai cansar. Você me lembrou um livro assim, que eu li quando era moça até, que é A Arte de Amar, do Erich Fromm. Esse também é ótimo, perfeito. Né? O Erich Fromm é fantástico. Mas ele fala isso, que as pessoas, para se sentirem amadas, elas leem as mesmas isso revistas, as usam músicas, as mesmas roupas, ouvem as mesmas músicas, elas fazem as mesmas coisas que todos fazem, para se sentirem para serem incluídas e para se sentirem amadas por aquele, e pertencentes àquele grupo. Agora isso, Rosa, é crença. É uma crença limitante. Limita a pessoa. Então a gente perde a nossa real identidade. Nós perdemos a nossa autenticidade. E nós somos singulares. Nem irmãos gêmeos são iguais. E isso que é fantástico. Não existe outro Leonardo da Vinci. Por mais que copiem a obra dele, mas quem tem um olho bom e não, isso aqui não é um da Vinci. Isso aqui é uma cópia do da Vinci. Então é isso que eu incentivo as mulheres, os homens, sejam essa singularidade que vocês são.
Que é isso que é fantástico, é isso que vai promover os reencontros evolutivos. Então não é a forma, é o conteúdo da coisa, né? E a conexão que a gente fez aqui, porque isso. Por que é o conforto? Porque o quê? A sinergia. Aí depois que você entra no conteúdo, na essência, você acha a forma maravilhosa, extraordinária, fantástica. Tá linda para você, entende? Porque o mais importante já foi o mais importante, é o mais importante. Aí monta a coisa do conforto, né? Une as coisas, né? E também a forma, assim, porque a forma não é o mais importante, com certeza. Não. Mas também tem a sua importância, né, no conforto, né? Tem. Então, o conteúdo numa forma completamente desmontada também, o conforto fica prejudicado. Sim. Então, tem que cuidar um pouco também. E aí, nesse sentido, só para não perder a ideia, é da saúde. A saúde consciencial. Então, assim, não adianta você ficar, você não se cuidar consciencialmente, holossomaticamente, e querer encontrar no outro uma cura. Querer, quando eu encontrar a minha dupla, que daí eu vou ser feliz, né? Que aí as coisas vão se desenrolar, vão encaminhar. E isso é automanipulação, é auto-hipnose, é uma crença. Falando de matemática novamente, né? É 1% da forma, 99% de conteúdo, e o conforto é o 100%. Isso mesmo. Aí dá para ver o crescendo, né? Quanto mais saudável, mais organizado, se arrumem. Mulheres, se arrumem. Homens, se arrumem, se cuidem. Mas não tem não tem importância essencial, mas deve é importante para refletir a tua saúde consciencial. Só. Tem uma questão interessante, né? Até remetendo um pouco à medicina ayurvédica, né? Que eles identificam alguns sinais no corpo que refletem ausência de saúde ou desequilíbrio holossomático. Então, eles têm atenção a esse processo, inclusive energético, de meridiano e tudo mais. Então, por exemplo, uma coisa que denota algum problema de saúde, que muitas das vezes as pessoas utilizam maquiagem para esconder isso, são aqueles bolsões embaixo dos olhos, né? Esse que nem eu tenho aqui. Ele fica mais cinza no sentido e fica demasiado, né? Escuro e demasiado. E ele é um processo que é diferente no teu caso, porque ele é variável, ele muda. Pode mudar de um dia para o outro, dependendo da saúde da pessoa. Se ela mudar os hábitos de vida dela, a condição da alimentação, mudar a maneira dela lidar com a vida, no dia seguinte ela já pode ver diferença naquela característica que ela tinha visto no dia anterior. Então, o que eu quero dizer com isso dentro do crescendo, aqui, a ideia que me vem é que quando a pessoa assume a essência dela e ela tem saúde intraconsciencial, ela expressa essa beleza íntima que ela tem através da forma. E o que muitas vezes a gente faz no dia a dia, a sociedade nos impele a isso, é procurar a maquiagem, é o recurso da maquiagem. Então, a ideia, eu acho que dentro desse crescendo, é que a gente consiga assumir esse processo íntimo de singularidade, que chegando na ausência de autoconflitos, você vai ser você mesmo, e você vai conseguir expressar o seu processo de equilíbrio máximo intraconsciencial. E esse processo de equilíbrio máximo intraconsciencial naturalmente se expressa como uma forma bonita. É a energia que brilha, né? Então a pessoa, às vezes, aparentemente você acha, uma pessoa normal, mas ela está tão linda hoje, mas o que está acontecendo? Que maquiagem você usou? Não é a mesma de sempre, não mudou nada. Mas hoje tem uma coisa diferente. Hoje eu encontrei meu príncipe encantado. Então, às vezes a pessoa... Mas por que ela encontrou o príncipe encantado dela? Não é da figurinha, ela encontrou porque ela conseguiu chegar na essência dela, de fato. Então, esse autorresgate, essa naturalidade, gera naturalmente uma expansão no processo das energias e a expressão de uma energia equilibrada. E essa saúde intraconsciencial se expressa nos ambientes, contaminando positivamente a todos, né? Contagia. Então, a pessoa chega nos ambientes e isso se torna perceptível. Então, é importante a gente ficar atento a isso daí, porque é um paralelo em relação à condição que a gente tem dentro da sociedade hoje, que estimula o contrário. É a pessoa esconder as suas fraquezas, né? Esconder seus defeitos através de recursos de maquiagem e por aí vai. Em antagonismo... Deixa eu só acalmar isso aqui, porque aí eu vou passar para vocês, tá?
Em antagonismologia, página 22, segunda linha, poderia desenvolver o antagonismo saúde consciencial da dupla, vínculo patológico do casal? Essas perguntas aqui vieram de Madrid. Eu tenho um vínculo bem forte com Madrid, já tive até retrocognição lá. Tem um artigo meu publicado na revista Consciência sobre... na Consciência. Uhum. Então vamos lá, né? Madrilenhos. Cadê aqui? Página 22, segunda linha. O antagonismo saúde consciencial da dupla evolutiva, né? E vínculo patológico do casal. O que geralmente ocorre, né? O que é o mais comum, por assim dizer, na grande massa? Claro, gente, tem casais felizes, saudáveis, né? Não precisa... vamos sair um pouquinho da caixa, no sentido assim, de não pensar que tudo que é sadio e de saúde consciencial só acontece com voluntários ou na comunidade conscienciológica, né? Por favor, né? Eu acho que nós já ultrapassamos esse momento aí, né? Já tem pessoas aí pela galáxia toda, né? E a gente desconhece. Mas, assim, de maneira geral, o que ocorre? O que é um vínculo patológico do casal, né? É você, porque assim, tem o nosso porão consciencial, os nossos traços fardos, né? As nossas automanipulações, as nossas crenças. E o que a gente observa nessas inter-relações, né? É que quando você observa a maioria dos casais, de maneira geral, se você prestar atenção e observar, eles acabaram se vinculando pelas crenças sabotadoras ou limitantes. Então, às vezes, um tem uma crença lá limitante sabotadora que complementa a do outro. Então, assim, estou pensando num exemplo para vocês ficar mais claro. O dinheiro é um exemplo, né? O vínculo, assim, a pessoa ela é muito auto-vitimizada, ela tem medo de ficar pobre, de ficar debaixo da ponte, não sei o quê. E o outro também tem mais ou menos uma ideia assim, mas daí ele se vincula mais meio judeu, assim. Então, essas pessoas se juntam, porque elas têm o mesmo... Estão com aquele padrão, elas estão com o mesmo medo, a mesma insegurança. E aí, o que acontece? Quando a gente se vincula pelo trafar, aí qualquer coisa que ocorra mais de pressão, mais forte, aí você para, né? Porque não vai aguentar. Aí, mexeu lá no dinheiro, aí vira aquele caos. Era um casal 20, mas mexeu no dinheiro, deu a maior ziquezira lá e se separaram, né? Um outro exemplo mais sutil, né, para a gente pegar a psicologia do negócio. A pessoa ela tem uma tendência autocrata, mais assim, ditatorial, e ela precisa controlar o outro. Né? Ela é do comando-controle, comando-controle. E a outra, e gente, tanto faz, às vezes pode ser uma mulher comando-controle e o homem, coitado. Né? Então, eu conheci, tem vários casos que eu conheço da mulher ser comando-controle, super autoritária, controladora, mandona mesmo. E o homem, parece que o homem é a mulher da casa. Então ele é todo frágil, todo sensível, ele é mais vitimizado. E ele precisa de segurança. Então olha só, a crença dele é que ele precisa estar seguro. Então imagine uma pessoa que precisa de segurança, ela vai adorar uma pessoa comando-controle. Porque o comando-controle é o quê? Ela domina tudo. Segurança pura, né? Segurança pura, né? Não é inteligência pura, é segurança pura. Aí ele se conforta com aquilo. Se conforta. E isso é, assim, triste. É um vínculo de codependência afetiva, devido a essa carência, às vezes afetivo-sexual, que daí ele acaba se vinculando a essa pessoa pela carência e pela crença. E ela também, ela se vincula a ele, porque ela também precisa de alguém obediente. Porque ela precisa de alguém obediente a ela. Porque é ela que quer mandar. Então, imagina uma relação assim. E eu conheço relações assim de 30, 40 anos e o casal é assim. Só que você fica uns 15, você não aguenta, eu não aguento ficar meia hora na casa, junto com o casal. Porque é muito pesado. É uma pressão, sabe? Aquela coisa, e você vê assim, aquele ambiente pressionado, aquele clima estranho, né? Aquela coisa, aquela pessoa subjugada e o outro subjugando. Nossa.
Então, é isso que eu falo assim, para a gente cuidar, assim, faça a prevenção, a profilaxia, né? Identifica, por isso que é importante. Porque se a gente não identifica em nós mesmos quais são os nossos vínculos patológicos, né? O que é patológico que eu acabo me vinculando porque eu tenho um pezinho lá, né? Então, isso precisa estar muito claro para você, para aumentar teu discernimento, para melhorar as tuas escolhas e decisões, né? Em primeiro lugar, parabéns aí, né? Ai, Alzira. Os meus colegas. Você é minha amiga de vida. Né? Simone, você tem falado muito na questão de identidade, para identidade, a pessoa se conhecer. E eu percebo que você tem um curso chamado Workshop para Identidade. Você estudou bastante isso. Isso te ajudou nesse processo de autorrealidade, autorrealismo? Como foi essa experiência para você? Nossa, Alzira, me ajudou demais, assim. E eu dei aula na Conscious, né, por vários anos, e aquilo ajudou muito, sabe? Você fazer essa formação, né, da conscienciometria é fantástica. Essa pesquisa, ela começou, na verdade, com algumas retrocognições que eu tive quando eu comecei a investigar lá nos consciências cobaias que nós vivenciávamos. E aí, você acompanhou bem junto, né? Então, apareciam alguns traços, algumas coisas, e eu ficava, mas por que disso? De onde que veio essa coisa? E quando você começa a colocar energia para entender, aí parece que vem, né? Vem os fatos, as evidências retrocognitivas mesmo. E eu fui checando os dados, porque eu ia anotando, checava os dados e aquilo era real. Então, estava lá. Né? A coisa existiu mesmo. Então eu tenho vínculo com isso aí. Aí, o que me veio de ideia? Eu falei, não, eu preciso entender, então, a minha identidade anterior, a para-identidade, a minha identidade extrafísica. Mas como que eu vou entender isso? Então, claro, o meu temperamento, né? Identificando o meu temperamento, os meus traços, né? Mas isso eu já tinha identificado, já tinha as informações. Eu pensei, então, o que mais que pode me ajudar a aumentar essa minha lucidez com relação a isso? Aí eu fiz uma tabela, Alzira, com todos os vínculos que eu tive, de amizade, de pessoas que passaram por minha vida, vínculos afetivos, sexuais, todos os vínculos. E eu fiz uma listagem e eu colocava assim, o que me vinculou àquela pessoa? Trafor e trafar. Tudo que eu lembrava. E aí eu comecei a identificar padrões meus e padrões que puxavam para o negativo. E aí foi através desses padrões que eu consegui ver assim, das vivências retro que eu tive, né, o quanto que aquilo travava a minha vida. Aquelas minhas tendências, minhas crenças. E aí eu fiz um plano de ação para mim. Então eu fiz um quadro, né, onde eu coloquei ali quais as minhas forças, as minhas fraquezas, ou seja, trafores e trafares, quais as minhas oportunidades evolutivas no momento aqui agora já, e quais as ameaças. O que me ameaçava? O que me travava? Aí, como eu havia feito essa análise, né, desse quadro todo, eu pus ali, fiz um planejamento e segui esse planejamento à risca. Fazendo técnicas mesmo, técnicas de enfrentamento do mal-estar, reflexão de 5 horas, sabe? Aí eu usei várias técnicas da conscienciologia para me ajudar. Isso que você colocou, o que travava, eram os seus medos, seus trafares, essas coisas identificadas já? Eu identifiquei crenças. Tá. Crença limitante. Porque uma coisa é você identificar o trafar, né? Não, eu tenho, sei lá, tem uma insegurança em alguma coisa. A maioria tem carência afetiva, né? Então vamos por aí. Meu trafar é carência afetiva. Tá, mas qual que é a crença que está por trás disso? Qual que é o pensamento que gerou essa crença? Entendeu? Então, atrás disso que eu fui. Desse pensamento. Então, eu preciso reverter isso. Eu preciso ressignificar esse pensamento. Porque senão eu não vou criar uma nova sinapse com relação a isso. Uma para-sinapse, né, inclusive. Então, eu só chego mais próximo de quem realmente eu sou, do meu lado sadio, tendo que olhar a minha sombra. Não tem jeito. Eu vou precisar olhar para a minha mão direita e para a minha mão esquerda, né? Para entender o funcionamento disso. Enquanto a gente não está serenão, mesmo serenão ainda tem umas fissurinhas, né? Tem.
Mas eu vejo que essa questão das crenças, da mesologia, a cultura nossa, nossa, ela influencia muito. E inclusive, Alzira, às vezes reforça, sabia? No meu caso, eu descobri que eu trouxe uma crença comigo, já de outras vidas, e a mesologia que eu estava me reforçou a crença. Então, não me ajudou. Mas eu nem passava isso na minha cabeça, né? A hora que eu identifiquei o troço, que olha só que interessante aqui, ó. Então, eu vou ter que me dar uma terapêutica, que é o quê? Não. Eu vou precisar ficar um tempo afastado desse grupo aqui, dessas situações que me envolvam com esse tipo de tendência, para eu me fortalecer, para eu conseguir lidar com o negócio. Entendeu? Então, eu cortei várias coisas na minha vida. Cortado mesmo. Porque eu sou muito decidida. A hora que eu compreendi uma coisa, eu falei, não, isso aqui não dá mais. Agora eu entendi, agora eu compreendi. Porque até eu não compreender, eu fico meio patinando. Mas a hora que eu compreendi o mecanismo do negócio, daí para mim não, acabou. Acabou naquele momento, acabou. E aí eu decido e parto para outra mesa, sabe? Então eu reprogramei minha vida. Eu vou pôr uma hipótese aqui para a gente pesquisar. Eu vejo assim que a mesologia e a cultura da onde que a gente ressoma, a gente já traz isso do nosso passadão, da nossa holobiografia. Então, a hora que a gente cai nessa mesologia, nessa cultura, ou você enfrenta ela, resolve e sai bem, que é o caso que a gente tem claro, clássico do professor Valdo, ou então a gente reforça os traços. Exato. E esses reforçar os traços é onde a gente cai nesses trafares que impedem que a gente assuma a nossa responsabilidade evolutiva. E você se distancia de quem você é, porque você se mistura muito com o outro. E você não sabe mais o que é teu e o que é do outro. E você começa a defender trafar. Aí não tem como. Isso mesmo. Simone. Perfeito. Na página 22, por favor, na tua tabela, ali na tabela que faz a comparação entre o encontro casal comum e o reencontro duplista, eu queria que você falasse mais a respeito do primeiro item, afinidade pelos valores familiares e afinidade pelos valores intermissivos. Queria que você diferenciasse mais isso. Por favor. O que a gente vê no encontro de um casal comum, né? Eles gostam muito de conhecer a família, né? Tem muita coisa assim de... O que eu via, né? Quando o casal começa a namorar, não sei o que, dá um tempo, ainda até levar a conhecer a família. Porque eles precisam se conhecer um pouquinho mais. Aí quando conhece a família... tem valores intrínsecos naquela cultura familiar, sejam patológicos ou sadios, que vinculam esse casal. Então, eles querendo lucidamente ou não, eles escolhem a família. Então, a união é também familiar. Entende? Há um reconhecimento ali de alguma forma. Não estou julgando, por isso que ele é neutro, né? Não, pode ser patológico ou pode ser positivo, pode ser sadio. Então, o que você quer trazer é que nessa sua tabela, no primeiro exemplo, existe o vínculo familiar chamaria mais atenção que o vínculo pelo curso intermissivo ou por valores que nem digam tem, mais às vezes. respeito. Às vezes a pessoa abre mão de um valor, é o que mais a gente vê. Ela faz... as pessoas são permissivas. Dá um exemplo. E não posicionadas. Às vezes ela tem um valor com ela quando ela está sozinha. Aquilo é muito importante para ela. Aí a hora que ela se vincula com outra pessoa, seja por uma criança, seja, né? Ela se vincula. Ela vai abrindo mão desses valores íntimos e pegando os valores da pessoa. Para quê? Para não perder aquela pessoa. Porque ela está apaixonada. Promiscuidade de valor, digamos assim, né? A pessoa está... Uma espécie de promiscuidade de valor. Promiscuidade de valor, isso mesmo. Permissividade. Nós temos exemplos aqui na Conscienciologia, pessoas que eram inteiramente integradas aqui com a Conscienciologia, que arranjaram uma parceria. E é isso mesmo. Um companheirismo e acabou abrindo mão de valores. O que eu estou pensando, que estou lembrando aqui, é um rapaz, que era até do Rio de Janeiro. Sim, eu também. E era assim, era daqueles assim fundamentais lá. Aí casou, mudou. Sumiu. Ninguém sabe mais dele. A pessoa some. Entendeu? A pessoa recebeu outros valores. Ou os valores da Conscienciologia não eram valores para ele mesmo, e ele estava... Ou ele agora está Ou ele fora abriu dos mão valores. mesmo, entendeu? Daí tinha um segundo valor
Porque pode acontecer também da pessoa vir para cá sem os valores dela serem mesmo da Conscienciologia, né? Primeiro, vem porque acha bonito, né? Sim. Não, aquele grupo lá é avançado, então vamos entrar. Ou vem por interesses outros. E não tenho a convicção das ideias mesmo. Então, é interesse secundário. Pode acontecer também, né? Tem muita gente que vem por interesse secundário. Sim. Porque ou até porque está na onda, né? Sabe aquela coisa assim, não, é estratégia mesmo. É estratégia política. De política de vida, né? Porque se eu participar disso daqui, olha quanta gente me conhece e que aí pode fazer um marketing bom de mim lá fora. Isso rende para mim. Né? Sim. Empresarialmente, politicamente. Gente, temos os manipuladores entre nós. Né? Simone, a tendência é não durar, né, Simone? Automaticamente a pessoa vai... E o contraponto ali, Fabiano, é o seguinte. Qual que é a afinidade pelos valores intermissivos? Isso. Pode ou não se vincular à família. Pode ocorrer. Deu certo, entendeu? Mas também se não der com a família, os dois está tudo bem, está tudo certo. Entende? Segue igual, mas não fica preocupado com o que a família, não sei o quê. É que a família, no caso da dupla evolutiva, a família é um palco de assistência, né? Exato. Então, não é o foco principal. É outro vínculo. Não é o foco principal, ele é um conjunto de assistência para o casal fazer, para a dupla fazer. Uma oportunidade mais de assistência do que um palco para chancelar ou não efetivamente a relação. Tanto que eles precisam chancelar onde? O casal comum. O número 1 ou o número 2? O número 1. No casamento, gente. Ele precisa chancelar com a presença da família. Na família, noivado, casamento. O negócio. A família tem que dizer, nós aceitamos você. Se não aceitar, não entra, gente. Não tem ida, maior rolo. Não é? Simone, deixa eu fazer uma pergunta, então, dentro dessa temática. Até que ponto, então, como fazer para conciliar os valores pessoais, né, de cada um, inclusive intermissivos, né, com a questão da convivialidade, já que quando nos tornamos duplistas, nós passamos a conviver com essa família que muitas vezes faz parte, inclusive, de um grupo karma. Então, como conciliar, né, esses valores, os valores intermissivos, com a convivialidade, sem se promiscuir? Respeito à mentalidade do outro. Essa é a chave, na minha visão. E é isso que eu faço. Você tem um termo que eu gosto muito, que é ouvir na essência. Esquece o que você pensa das coisas. Se vincula àquela pessoa e lembra que ela é uma consciência. Olha para ela, tranquila, relaxada, relaxa. Olha para ela enquanto consciência. E se pergunta, em que eu posso ser útil para você evolutivamente? Pergunta para você, na hora que você estiver interagindo com essa pessoa. É isso que eu faço. E isso tem me ajudado muito. Você diminui os seus preconceitos e julgamentos e você compreende a realidade do outro. Então, pode acontecer, por exemplo, né, de você tá tudo certo, você com a dupla e tal, e a família, ou sua, ou da dupla, ser, por exemplo, fervorosa, né, ser um católico fervoroso, alguma coisa evangélica, sei lá. Mas vocês dois não, vocês estão tranquilos. Tá tudo certo. Como que você se relaciona com essa família que tem crenças e valores, crenças totalmente diferentes das suas e convicções diferentes? Pensa nos valores deles. Compreenda os valores dessa família, né? Porque se ele tem, por exemplo, se eles têm um vínculo muito forte religioso, eles têm uma preocupação grande com família, né? Com o afeto, com a união da família. Pega isso, pega o sadio disso e foca no sadio. Ajuda, entendeu? Chega lá, não coloca os teus valores em cima dos deles. Relaxa. A assistência é, acima de tudo, respeito a essa mentalidade, que é diferente. Cada um tem uma mentalidade evolutiva diferente, cada um está num nível diferente. E vai saber, né, se ali no meio, lá, daquele pessoal super religioso, não sei o quê, tem um desperto lá ajudando todo o processo, fingindo que é religioso também, não sei, pode acontecer, né? Então eu vejo assim, pega o melhor da pessoa,
foca nisso. E ajuda o melhor nela. Projeta o melhor nela também. Aí a convivência fica super tranquila. Você não tem que ficar discutindo os seus valores e crenças com as pessoas, não tem que ficar impondo nada para os outros. Comigo funciona, tranquilamente. Tanto que eu tenho facilidade de convívio com qualquer grupo, qualquer cultura, qualquer etnia, qualquer... Não tenho... Porque, sei lá, está funcionando, entendeu? Uma técnica que está funcionando. E está me ajudando também, porque isso desenvolve em mim uma visão melhor das coisas. Uma visão sistêmica e universalista das pessoas. Mas mesmo assim, ó, só para a gente clarear, mesmo entre um duplista que você veio, se encontrou aqui, mesmo entre eles, tem diferença de valores, tem que você tem que usar essa técnica também, né? Claro. Essa técnica e até de compreender como que o outro pensa. Porque o nosso maior ato inadequado que eu vejo, atitude inadequada, o modo de pensar inadequado, é você querer ter empatia pelo outro, pensando do modo que você pensa. Gente, nunca que você vai ter empatia, nunca que você vai fazer um acoplamento, de fato, real. Uma assimilação real. Se você está pensando do teu jeito, tem empatia pelo outro. Para com isso, está se enganando aonde? Entendeu? Para você ter empatia, acoplar com o outro, você precisa pensar como ele pensa, e não como você pensa. E para pensar como o outro pensa, eu preciso ouvi-lo na essência dele, e não na minha. Eu preciso entender o modo que ele fala, o modo que ele pensa e como que ele sente as coisas. E inclusive usar a mesma linguagem dele. Na psicologia a gente chama isso de espelhamento. Você espelha o outro. Por exemplo, a Rosa está ali, faz de conta que eu vou fazer o acoplamento com ela. Ela está sentadinha assim, então eu calmamente vou ficando igual a Rosa, na mesma posição que ela está. E nós vamos conversando. Isso é espelhamento, gente. Isso é o acoplamento. E você vai acoplando. Vai chegar uma hora que vocês vão perceber que vocês vão fazer exatamente os mesmos movimentos. Aí vocês estão conectados. Isso é o primeiro passo de ouvir na essência. Você se conectar ao outro. Esquece de você. Eu acho isso fantástico. Eu estou adorando. Bom. É um exercício muito bom. Não sei se ajudou, se eu compliquei aí a situação. Simone. Diga, gente. Vamos lá. Na fatologia, na oitava linha de baixo para cima. No finalzinho da oitava linha, a superação dos emocionalismos infantis por meio da interconfiança. Sim. Você podia desenvolver, falar como é que é isso? Tá. Bom, não é porque nós crescemos e nos consideramos adultos, é que nós conquistamos ou consolidamos de fato a nossa maturidade emocional. A maturidade física está aí, não tenho o que discutir, mas a emocional são outros 500, né? Eu vejo assim, para a gente conquistar essa maturidade emocional e evitar esses infantilismos que a gente tem, por exemplo, mágoa. Pessoa que se magoa facilmente é infantilidade, é imaturidade emocional. Fez alguma coisa que ela não gostou, pronto. Já vira cara, já fica de bico, de birra, aí não falo com você. Então, é infantilidade. Outra infantilidade, não ouvir o outro. Eu acho infantil. É muito egoísta você não querer ouvir o que o outro quer falar. Às vezes ele falou uma coisa, olha só o que a gente faz, né? Você tem lá as suas crenças, convicções, os termos que você utiliza para falar, para se expressar. Mas, gente, cada um é cada um. É a singularidade. Então, eu preciso entender como que essa pessoa funciona. Então, se eu uso um termo, porque na minha cultura aquele termo era daquele jeito, e eu, de repente, me expresso uma ideia para a pessoa, para o meu companheiro, para a minha companheira, e ele interpretou de uma outra maneira, mas não me falou na hora, aí dá assédio. Assedia a relação. Porque a pessoa interpretou de um jeito, ele ou ela interpretou.
mas não foi aquilo que se disse. E a pessoa vai ficar ruminando aquilo. É fonte de maior complicação. É fonte de assédio brabo na relação. Que você interpreta da tua maneira. Inclusive, não é só do ponto de vista. Com o paradigma que você tem. E com a cultura que você nasceu. É diferente Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Paraná, de São Paulo, do Rio, das Europa, né? É tudo diferente. Cada um tem uma cultura diferente. E a gente traz isso com a gente. Veja os nossos irmãos. Vejam os nossos irmãos. Falar espanhol em Foz do Iguaçu é um grande desafio, porque não é o espanhol da Espanha, não é o espanhol da Argentina e não é o espanhol do Paraguai. Durma com uma brincadeira dessa. E aí você precisa entender o povo guarani, o modo como eles funcionam e como é que é o processo emocional deles lá. Porque o guarani é interessante, quando ele fica emocionado, ele está falando em espanhol com você. Aí ele se emociona, ele fala em Guarani. E aí você fica com aquela cara, né? Tipo, e agora, né? Faço o quê, né? Então, é a mesma coisa na relação da dupla. É a mesma coisa. Ele trouxe a cultura dele, de onde ele foi criado, né? Você trouxe a sua. Então, assim, pensou o negócio, ficou na dúvida, fala, gente, não custa. É melhor falar, você não vai perder a pessoa por causa disso. A gente tem uma crença deslocada que eu... 200 gargalhadas de riso, que nem diz o professor. A gente coloca, eu falo porque eu me incluo no meio, né? Às vezes a gente interpreta um negócio e você fica com aquilo, aí você diz, mas para que eu estou com isso? Uma vez só chegar e perguntar, olha, fulano, eu entendi tal coisa quando você me disse isso. É isso mesmo? Eu entendi errado? Gente, não dói fazer isso. E desassedia, né? Então essas coisas de você ficar guardando, não falar, por exemplo, sexo. Aí você gosta lá de umas coisas diferentes, cada um tem seu gosto, né? Gente, se você não fala, o outro não vai saber. Vai assediar. Não, e o outro não vai descobrir. Não, o outro não vai descobrir. Porque, tudo bem, nós somos conscienciões, trabalhamos com parapsiquismo, mas às vezes a telepatia não está tão boa assim, né? Às vezes até funciona bem, né? Mas às vezes não. Então, como ainda está naquela coisa, né? E a gente sempre está se conhecendo. Imagine, duas consciências se relacionando, isso é um mundo. É um planeta, né? Vocês convivem num planeta inteiro. Né? Porque são 2 micro-universos, junto deve virar um universo. Brincando aqui à parte. Não, duas então pessoas é isso juntas, de falar. Como o professor Val sempre diz, 2 pessoas juntas já é uma multidão. Já é uma multidão. Que cada um leva um grupo. Então é bem importante. Então essas coisas eu trato como sendo emocionalismos infantis. Claro que tem muitas outras coisas, mas o mais importante é ver as sutilezas. Porque a gente não, às vezes você não faz birra igual uma criança faz. Mas são essas outras sutilezas, que a gente é muito inteligente, dá nó em pingo d'água, que pegam. Então é isso que a gente precisa perceber. O pensamento, o que pensou? Fala, gente, fala que desassedia. E aumenta a maturidade emocional, porque você vai lidar com aquilo, você vai enfrentar. Né? O quê? Porque a pessoa vai te dar um feedback. Simone. E isso faz você se enfrentar também emocionalmente. E daí faz você crescer, ficar mais forte. O bicho não era tão grande como você imaginou. Então isso ajuda. Não sei Simone, outro item. Não, peraí, Tânia, que você já me cortou uma vez e entra na fila. Outro item, eu tenho outro item. Obrigada. Eu tenho outro item na patologia. Oi? Olha só, vamos combinar uma coisa aqui. É que a gente tem algumas perguntas aqui. A Tânia faz mais uma pergunta, você faz outra. E eu peço para você fazer respostas mais breves, assim, para a gente poder dar conta aqui das tá bom, perguntas. Pode deixar. Tá bom? Aí eu falo demais. Aí você se aguarda um pouquinho, a Tânia acaba de fazer a dela. Só patologia? Ainda na patologia, na última linha. O silêncio harmônico à dor. Isso é tão gostoso, né? Sabe aquela coisa assim de você não ser obrigado a nada? A gente não é obrigado a nada, entendeu? Então, quando a coisa está tranquila, harmonizada, né, no casal, muitas vezes assim, cada um está fazendo uma coisinha e os dois estão juntos. Sabe aquela coisa gostosa de ficar junto? Não estão conversando nada, mas tá bom assim, entendeu? Então, esse silêncio harmônico a dois, que muitas vezes as pessoas ficam preocupadas, principalmente no começo da relação, de ter que ficar falando, de ter que ficar ali movimentando, né? Porque senão perde a conexão, sei lá, cada um tem sua crença, né? E é bobagem. É bobagem, assim, a gente não tem que nada.
Relaxa. É gostoso ficar junto? Fica junto. Não precisa ficar falando, discutindo teoria, discutindo lá a mini tertúlia que acabaram de sair. Às vezes não é, sabe, aquele momento só para você ficar relaxado, harmônico, tranquilo. Às vezes só olhando as estrelas, lá os dois, assim, entendeu? Relaxa. A relação é boa, é gostosa, está trocando energia, entende? É mais nesse sentido, da gente desdramatizar o silêncio também, né? Bem, Ana, por favor. Beth, está muito bacana. Obrigada. Eu já nem sei, porque na verdade o que eu tinha para falar, eu tinha visto na hora que a Fabiana estava falando. Então a gente resgata, vamos lá. Então, tem problema não. É que assim, me chamou a atenção no seu verbete como um todo, que tem essa coisa muito apesar da gente estar falando aqui de dupla e tal, e ele está um processo mais mental somático, né? E ele tem muito essa coisa da autopesquisa mesmo, né? Que é essa coisa de, para você conseguir ouvir o outro, para você entender o outro, você também tem que, né? Como é que você tem que se ouvir, tem que se entender, tem que saber seus limites, né? Então, isso é uma das coisas que me chamou a atenção, é esse processo mais voltado para a autocompreensão e para o mental soma. E aí, me veio essa questão que vocês estavam discutindo no momento, da tabela lá de trás, né? E me veio a ideia assim, os valores, vocês estavam falando de valores familiares e valores intermissivos, né? E esse entendimento desses valores faz muita diferença. Até você entender, né, de toda a carga que vem junto com o parceiro, com a parceira, como isso interfere no dia a dia. E isso são valores, né? E esses valores, quando a gente tem essa clareza, essa nitidez, isso faz uma diferença enorme. Eu queria que você falasse, então, um pouquinho, que você colocou aqui na fatologia, na segunda linha de baixo para cima, você colocou o teste dos ideais da dupla evolutiva. Eu queria que você falasse um pouquinho disso aí, que eu acho que tem uma conexão boa. Esse teste, inclusive, ele está aqui, gente, nos 100 testes da conscienciometria. Está aqui nesse livro aqui do professor Valdo, não sei, tá dando para ver, né? Uhum, ótimo. E é bacana mesmo, sabe? Se você quer algo, você primeiro se encontra, faz uma análise tua, assim. Qual que é meu estado atual? Como eu me encontro agora? Beleza, tranquilo. Tu vai colocar isso lá na folha de papel, né? Então, qual é o estado atual meu hoje? Agora, qual é a minha visão de futuro? Onde que eu quero chegar? Como que eu quero ser enquanto consciência? O que eu quero desenvolver? E isso dá um norte, assim, para você. E entra o CPC nisso também, e isso né? entra o CPC. Mas primeiro tem que fazer esse levantamento, entendeu? Para daí construir um plano de ação. É como se fosse assim, pensando... Eu trabalho muito com administradores, né? E eles têm umas técnicas fantásticas. Que é essa coisa eu fiz assim um plano estratégico pessoal. Entende? Então, usa essas ferramentas aí da administração também. Fazer um plano estratégico. Mas como é que eu vou fazer um plano estratégico? Primeiro, eu preciso saber como que eu estou hoje. Né? Então, por isso, o levantamento do estado atual. E aí, sim, uma visão de futuro. Como que eu quero estar? Que é o estado desejado. Então, do estado atual ao estado desejado. O que eu preciso fazer para alcançar o estado desejado? Como que eu vou fazer? Quando? Para quê? E aí, cronograma, data, rotinas úteis, tudo isso aí que você já conhece. E mais, muito trabalho com energia e persistência. Aí um negócio que eu criei para mim é assim, eu criei um mantra para mim, toda vez que caísse assim, a motivação, que eu falasse, puxa, não vai dar certo, não vou conseguir esse troço. E eu tenho bom humor, hein? Eu sou uma pessoa otimista, mas às vezes, gente, o assédio está tão, né, o negócio é tão complexo que você dá aquela, sabe, aquela arriada, assim. E aí a hora que eu sentia que eu ia arriar, eu, faça-se a luz. Luz. E aí isso me levantava, entendeu? Mas isso é para mim, né? Então eu dou a sugestão de cada um criar o seu mantra pessoal para ajudar nesses momentos. Porque é um valor ressignificado, entendeu? Um pensamento ressignificado. E aí isso me ajudou bastante. E esse teste aqui,
você tem razão, porque o verbete ele está mergulhado mesmo no processo mental somático, porque foi o processo mental somático que me vinculou ao meu reencontro duplista. O reencontro ele não foi um reencontro puramente afetivo-sexual. Antes disso, teve um reencontro mental somático. E depois teve o aspecto afetivo-sexual. Entendeu? Primeiro foi uma identificação mental somática. Real, na prática. Entende? A hora que eu tirei todas as expectativas, não tive medo de ser eu mesma, de falar o que eu pensava, o que eu sentia em qualquer ambiente que eu tivesse. Eu estou usando muito da franqueza cosmoética. E isso para mim é uma profilaxia ao meu CPC. Por causa de outras vidas aí. Então, assim, isso me ajudou muito. E a hora que eu fui expor isso num seminário de pesquisa, comecei a colocar toda essa Simone que eu sou hoje, com o meu trabalho, a minha pesquisa, foi onde o Fábio me reconheceu e eu reconheci ele. Então, você entende que foi depois o negócio? Então, por isso que ele está mental somático. Que você atualizou. Exatamente. Eu atualizei meu ego. Sim, aí a partir disso você consegue ter uma sintonia e encontrar, porque senão você vai encontrar só perfis anteriores. Eu vou só encontrar o B, quando na verdade eu quero encontrar o A. Sim. Entendeu? E então vê depois lá no teste da Sem Testes, esse teste específico. Olha só, a Inês já foi, né? Mas a Lilian chegou. Porque tem aqui, ó, a família Zolé está de parabéns pelos excelentes verbetes apresentados. Olha então eu queria só. que vocês passassem esse parabéns para a Inês também, tá? Com certeza, pode deixar. Eu conheci minha duplista no mesmo ano que conheci a Conscienciologia, em 2008. Até hoje, nós não assumimos o duplismo perante o público nesse período intrafísico. Iremos assumir ano que vem, quando ficaremos noivos. O que vocês acham disso? Estou perguntando para você. Não sei se eu entendi, mas assim, é importante. Deixa eu ver de repente. Eu acho importante, assim, passar por essas fases mesmo. A fase do encontro, a fase do namoro, a fase do noivado, a fase do casamento. Não, claro, nos termos que a sociedade traz, né, de ter lá todo o ritual, né, que a sociedade impõe, né? Impõe e pede, né, como necessário. Mas é entre você e a pessoa, não é entre mais ninguém. Eu acho que isso aqui tem a ver com aquele depoimento que você fez, né? E aquela indicação de se resguardar no começo, né? Um pouco. Eu sempre aconselho isso. No começo se resguarda. Então é como se fosse a fase do namoro. O problema é que ele está resguardando desde 2008. Pois é. Então é isso. É isso que você fez 4 meses, né? Isso. É isso que eu ia questionar ele, inclusive, né? Porque às vezes a gente fica meio que arrastando ou com muito medo da coisa. Também não dá para dramatizar muito, né? Não, e mais uma coisa. Cada um, né? Até hoje não assumimos o duplismo perante o público, né? Desculpa a sinceridade, mas eu achei bem esquisito, tá, a sua colocação. Eu não sei se você colocou de modo adequado, né? Exatamente o que está ocorrendo com vocês. Mas, se for isso que está escrito aí, eu sinceramente achei muito estranho, tá? Vê se não tem processo de assédio aí no meio. Ou de guia cego. Porque essa coisa do assumir o duplismo, não se assume o duplismo, ele é. Ele simplesmente aconteceu e as pessoas olham para vocês e as pessoas vão ver que é. E o falar é importante também, né? Apresentar a pessoa. Essa é minha companheira, entendeu? Eu não sei essa coisa de se não assumir por tanto tempo. Eu confesso que eu achei estranho. Tem que ver se é dupla mesmo, né? Ou se é apenas um por isso que eu acho melhor checar, entendeu? Checa e faz aquela tabela. Tem uma técnica boa para isso, que é aquela da madrugada, a técnica da madrugada. Que é você fazer por 7 dias durante a madrugada, colocar tudo o que você vê assim de positivo na relação. Positivo e negativo, né? Faz a lista sem pensar, vai escrevendo. Faz isso durante 6 dias.
sem ler, só escreve. Aí no 7º dia você lê com calma e faz a análise daí. Daí em seguida de fazer a técnica da reflexão, né, de 5 horas. Reflexão de 5 horas. Para checar, ver se é isso mesmo, porque eu sinceramente achei meio estranha essa coisa aí de não assumir, desde 2008. E a pessoa tem 29 anos, é mais complexo ainda. 29, se fosse um rapaz de 15, 16, tudo bem. Né? Então a gente não sabe, a gente não pode aí, avaliar nada, porque... Pensa aí, aproveita, estuda bem o troço. E seja sincero, né? Acho que a sinceridade é de tudo na relação, né? Se eu puder contribuir com uma recomendação aqui, é que o fato de assumir faz também com que determinadas pretendentes não fiquem jogando energia negativa em cima, né? Então, uma coisa muito séria hoje, até um canal dentro do mundo atual, né, Facebook, né, é muito sério, tá bem claro ali se você está sozinho, se não está, porque a dubiedade nesse caso gera intrusões, né, expectativas de outras pessoas e gera intrusões. Porque o assumir é em todos os sentidos, às vezes você não aparece muito com a pessoa lá porque vocês estão se resguardando, mas você expõe. Não, você tem que deixar claro que você está comprometido, né? O que você falou antes é que vocês assumiram o duplismo, só que resguardaram 4 meses antes de aparecer em público. Isso mesmo. Isso é uma coisa diferente, de não assumir o duplismo. A gente assumiu desde o início. De não assumir o duplismo. A gente assumiu desde o início, mas se resguardou. Entendeu? Ele é um paradoxo, né? A sede em cima. Inclusive a aliança, né? A gente colocou a aliança já no começo. Mas a gente deixa claro que a gente não sabe exatamente quais são as circunstâncias. Então vê aí se tem lógica. A gente está É importante, eu quero fechar com uma questão aqui para ele, é o seguinte. Faz sentido para você? Vê isso. Professora Simone, hoje está completando 2 anos que conheci o meu noivo. Estamos morando juntos há 1 ano. Fiquei só por 5 anos. A partir daí, minha vida... Fiquei só por 5 anos. A partir daí, minha vida mudou para melhor. Porém, tem dias que tenho dúvidas se ele é minha dupla. Minha pergunta... Pode haver uma dupla para cada momento da nossa evolução? Olha, o que eu entendi daqui, porque está meio confuso. Parece que ela ficou 5 anos sozinha, depois aí está 1 encontrou ano. Ele, está 2 anos com ele. Está 2 anos com ele, sendo que o último ano ela está morando junto. E está perguntando isso. Eu tenho que tomar uma certa cuidado. Eu não sei se o que eu vou falar vai ficar bem interpretado, mas enfim. Que nem diz uns amigos meus religiosos, seja o que Deus quiser. Né? Tô brincando, mesmo que tem um povo lá que... Mas assim, eu penso que sim. Às vezes tem momentos que aquela pessoa ela já foi mesmo tua dupla em outras vidas. E te ajudou muito em determinado período. Mas a partir dali, não é mais produtivo. E aí, eu até coloquei isso no meu quadro aqui no verbete, que existem as separações pró-evolutivas. Então, estava ok, sabe, se ajudar, não deu tudo certo, mas, sabe, tipo assim... Aí, chega um momento que não dá mais. Chegou um momento que não deu, que cada um vai ter que seguir o seu caminho, né? Só que tem uma preocupação aí que não pode cair na promiscuidade, né? Só que é isso que eu ia reforçar. Pode sim acontecer isso, né? Porque a gente se relacionou com muita gente nas várias vidas, né? E a gente já teve várias duplas evolutivas. Mas eu te digo, sempre tem a pessoa que é para aquela vida. No sentido assim, que vai otimizar tudo da tua proex que você veio cumprir naquele momento, daquela vida, daquela existência evolutiva. Entende? E essa pessoa é como se fosse assim, ela é aquela que mais pesa no bom sentido. Então, por exemplo, você estava com uma dupla evolutiva que você já teve relação antes, está positivo, está não sei o quê, mas vocês não estão crescendo muito assim. E aí você percebe que não é mais o momento e tal. E pode ocorrer nesse exato momento de aparecer a dupla que é dessa vida. E ela vai ser mais forte. Por quê? Porque você já conviveu com elas muito mais vidas do que aquela que você estava antes. Então, você sente gratidão por esse relacionamento que você teve com essa pessoa, que foi tua dupla por aquele período,
há uma separação bem assim consensual, amigável, tranquila. Inclusive acontece uma amizade, mantém-se a amizade evolutiva com essa pessoa que, né, você teve a relação. A amizade se mantém, não tem mais o vínculo afetivo sexual, é só o vínculo afetivo de amizade. E você reencontra aquela dupla que é daquela vida e é tudo muito mais forte. Você tem aquela certeza íntima, não tem dúvida. Agora, não há dúvida. Eu acho que, como você falou antes, né, essa situação é bem complexa. É bem complexa. Primeiro, a dupla tem que ver se não tem filhos. Né? Exatamente. E segundo, que como você falou, você já teve várias duplas anteriores. Tem uma coisa que até eu comento da minha parte mesmo. Por exemplo, eu tenho afinidade com homens e mulheres, quase que com a maioria daqui. Eu não posso dizer que todos, porque generalizar a gente não pode nunca. Mas então assim, e não quer dizer que você tenha dupla. Então, e eu já vi casos aqui, eu sei porque a pessoa veio falar comigo. Uma pessoa que já estava em dupla, e aí de repente, não sei se foi assédio, não sei o que houve, ela reconheceu uma outra pessoa. Né? E aí a gente conversou, até ajudei essa pessoa a refletir, e falei assim, pensa bem e tal, né? Então ela acabou não enveredando por isso, e aquilo claramente não era um caminho para ir. Ela até hoje está mais fortalecida com a dupla que era já a dupla, entendeu? Então, essas coisas são bem complexas. É bem complexo mesmo, eu acho delicado. A gente não pode dizer sim ou não, assim, tem que estudar cada caso. Exatamente. É muito difícil mesmo de você ver. Agora, é possível, teoricamente é possível. Você é possível, teoricamente cumpre uma tarefa aqui e depois vai para lá. A impressão mas que eu acho dá, que não é a tendência, se você, não é. Eu não acho é que o, não é, eu acho que seria a exceção da regra, ao meu ver. É porque no caso, por exemplo, ela ficou 5 anos sozinha. Depois está morando 2 anos e 1 ano. Eu acho relacionamento bastante difícil. Não acho uma coisa fácil. E não acho uma coisa trivial. Como ela ficou 5 anos sozinha, tem uma outra hipótese. Investiga aí se não tem uma crença tua de voltar o negócio lá do ficar sozinha, e daí você está se sabotando para uma relação super saudável. Então tem isso também. Então, assim, o que eu sugeriria era, de repente, você convidar vocês dois virem e fazerem um atendimento aqui na OIC, ali, de consciência terapia da dupla, do casal. Para clarear, para ajudar, entendeu? Para ver isso aí melhor. A gente não pode dizer assim, sem conhecer o casal, eu não posso afirmar nada, assim. Eu só estou colocando hipóteses, né, coisa, né. Agora, teoricamente, pode ocorrer. Para ajudar nesse caso e em outros, né, que eu vejo que é muito sério a gente pensar, ao invés de dar alguma resposta nesse caso, sempre ter claro o seguinte para a pessoa, né, tem um princípio da cosmoética aí que se impõe, né, e que aconteça o melhor para todos. Então isso daí eu acho que é o processo maior, né, que ela precisa ter clareza, né, em qualquer processo decisório. Né. Tem aquele conceito também de dupla, né, que eu fico assim, achando para mim é uma coisa meio ainda inimaginável, porque também vai depender da condição evolutiva da pessoa, que você escolhe a pessoa para fazer assistência para ela, né? Então, tem que ver isso também, tem esse caso também, né? Então, por isso que é mais complexo. Um caso que me chama muitíssima atenção, o caso do professor Valdo, né? E quando ele decidiu, né, fazer um extra proex, precisava de vir o filho dele, né, ter um filho, ele não escolheu uma mulher que ele queria, ele escolheu a mulher que seria melhor para o filho. Naquele momento. Gente, isso aqui é inimaginável para mim. É super avançado. É uma coisa assim de alto nível de evolução, alto nível de assistência, de fraternidade, de transafetividade. Mas, Rosa, eu vejo assim que a isso dupla não é falta, você decide mesmo, sabe? Eu falei de transafetividade, que não é falta de afetividade, né? Ao contrário, né? Enfim. Diz a verbetógrafa que o importante é a conexão entre consciência e não a forma. Mas a atração física é necessária para formar uma dupla evolutiva. Como conciliar as duas coisas? Também vem da Espanha, para te... eu digo assim, que ela existe a química, mas ela não é a primeira, ela é a segunda.
tem uma conexão antes. Acho que é isso que eu não estou conseguindo explicar direito. Tem uma conexão antes da química. Ocorre uma conexão ali que ela é mais... ela é de consciência para consciência. E ela é aquela coisa instantânea. E depois vem a questão afetivo-sexual. A atração física, toda essa coisa vem depois. Tem aquela regra, né, o princípio de quem pode mais, pode menos. Então, se o mental soma é mais possante do que o psicossoma, ele pode mais do que o psicossoma. Né? Então, se você tem uma integração mental, né, de paracérebro para paracérebro, aí sim, eu acho que a atração física ela é decorrente. Mas ela é decorrente. É bem decorrente. Ela não vem em primeiro lugar. Eu acho importante a gente reforçar isso. Não estou dizendo que não exista, não é isso. Ela existe sim. Tem que ter, relação, né? Afetivo-sexual. É lógico que tem atração, tudo isso aí. Mas é que o maior erro nosso, em termos de sociedade, é que a gente vai primeiro por esse. Primeiro pela química sexual. E é aí que a gente erra. Entende? Olha, o nosso tempo esgotou. Maria Luísa, eu peço desculpa a você que não dá tempo de você fazer a sua pergunta, mas você está presencial aqui, você pode fazer, tá bom? A gente agradece primeiro a Verbetógrafo, parabeniza a você e a toda a família fazendo o que o nosso teletertuliano, né, fez, né? E a gente vai repetir aqui o parabéns a toda a família. Esperamos, assim, vários outros verbetes da família também, como um todo. A gente agradece, então, a todos vocês presentes pelo debate, que foi bastante enriquecedor, pelas perguntas e pela participação dos teletertulianos também. E a gente aguarda até vocês nas próximas tertúlias, né, amanhã, depois. E passamos, então, para os nossos comerciais. Obrigado. Hoje tivemos 25 assinaturas no livro de presença, 10 perguntas presenciais, 9 online. Temos recado da Marta sobre precocidade parapsíquica, o Cláudio e a Patrícia sobre o simpósio de democracia pura. Boa tarde. Dias 2 e 3 de novembro, no próximo fim de semana, será ministrado pela professora Carla Juliane o curso Precocidade Parapsíquica, na sede da CIP, no Polo Discernimento. Temas que serão abordados: paragenética, retrocognições, marcas de nascença, traços de personalidade, relações grupocármicas, bloqueios na adultidade, métodos e traumas na infância. Mais informações pelo telefone 45 2102 1421 ou pelo e-mail acip@acip.com. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui em nome do CAEC para convidá-los para o 2º Simpósio Internacional de Democracia Pura. O simpósio começa amanhã, às 18h30, no Discernimento. Terá uma solenidade de abertura junto a autoridades da cidade. E nós teremos uma oficina de conscienciometria da Conscius, na tarde de sexta-feira. Sexta-feira à noite nós teremos uma palestra com o professor J. Vasconcelos, propositor da democracia pura, dentre outros temas que são a voluntariocracia, o observatório social, nós teremos a educação para o livre pensar, entre muitos outros temas, o Homo sapiens colegiatus. Então, nós gostaríamos de convidá-los para esse evento. Caso a pessoa, o interessante seria ela participar de todo o evento. Mas como são vários dias, caso a pessoa tenha disponibilidade para algumas palestras, é só procurar a recepção do CAEC. Então, a gente convida, reforça, lembrando que a política está em tudo. E quem tiver em Foz, tiver interesse, faça então uma proposta à recepção no sentido de assistir só um evento. Tá ok? Muito obrigado. Obrigado. Antes de encerrar, só gostaria de lembrar vocês, neste domingo estaremos fazendo uma atividade especial, um visita à natureza noturno, onde a gente trabalha diretamente com as energias da natureza, plantas, a gente vai fazer o rastreamento do geochakra, quem nunca participou, então a oportunidade de estar fazendo rastreamento energético, e vamos também testar as hidroenergias
na região do Banhado e do Rio Tamanduazinho. Então será domingo às 8 horas da noite. Então atividade noturna para testar as energias do campus CAEC. E para amanhã então temos o verbete Medida Cognitiva Tenepsológica. A especialidade é para cogniciometrologia, de autoria do professor João Paulo Costa. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.